Como vocês vão? Geografia e História Bíblica. As viagens missionárias de Paulo. Nós estaremos falando dos capítulos 22, 23, 24 e 25. Páginas, começando o primeiro capítulo, a primeira viagem missionária, 227. Capítulo 23, a segunda viagem missionária, página 233. A terceira viagem missionária, página 239. A viagem missionária de Paulo a Roma, capítulo 25, página 245. É muito importante para o cristão estudar a respeito das viagens missionárias de Paulo. E no caso de conhecer geograficamente também. Por que isso? Nós podemos ver que a igreja primitiva, ela evangeliza de uma maneira muito eficaz. Nós vimos isso quando nosso irmão Estevão, Filipe, Pedro estavam pregando, as almas eram ganhas para o nosso Senhor Jesus. Todavia, nós só falamos de missões instituídas a partir da igreja de Antioquia, quando essa igreja vai enviar 2 pessoas constituídas de missionários para a pregação do evangelho. No caso, nosso irmão Barnabé e o nosso irmão Paulo. Depois, Barnabé acaba tendo uma briga, né, juntamente com Paulo. Paulo briga com ele por causa da contenda provocada pela opinião de João Marcos de não querer prosseguir a viagem mediante ao medo que estava sentindo. E aí tem uma ruptura entre esses laços. Então, essas viagens missionárias, elas são de extrema importância para a igreja, porque é quando a igreja desperta para a pregação do evangelho. Essa igreja então passa a pregar, passa a falar da palavra de Deus, a anunciar essa palavra para as pessoas de outras nações, e isso é algo salutar, é algo que vai trazer uma paz muito grande no coração das pessoas, a mensagem do evangelho proclamada. E a primeira viagem missionária de Paulo fica no capítulo 13 ao capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Na primeira viagem de Paulo, vamos ver Paulo indo de Antioquia até Chipre. Isso vai ali estar descrito em Atos, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo de número 12. Depois, nós vamos ver Paulo, ele saindo de Chipre para Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia, ela é diferente da Antioquia da Ásia. É outra cidade, outra região. E cada uma dessas cidades, se vocês acompanharem dentro das escrituras sagradas, você vai ver uma característica diferente, tanto no aspecto cultural como no aspecto religioso de cada uma delas. Você poderá observar as adorações a outros deuses, poderá ter ali, enxergar, né, Paulo tendo discussões na parte intelectual, na parte visionária do evangelho, como é que era entendido. Então, Paulo ele começa, né, essas pregações de maneira totalmente itinerante, indo a Chipre, depois ele vai a Antioquia de Pisídia, né, de Pafos. Paulo e seus companheiros, né, eles vão navegar até Pergue, depois na Panfilha
ele vai ali deixar João para ir até Jerusalém. Depois ele começa a pregar aos cristãos daquele local. E quando ele vai chegar em Icônio, ele vai regressar para Antioquia. Isso está no capítulo de número 14. Paulo ele vai até Icônio. Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. E ali eles vão falar sobre as profecias, sobre tudo que estava acontecendo. Depois eles vão regressar até Antioquia. Antes de eles chegarem a Antioquia, ele vai passar em Listra e em Derbe, que está no versículo de número 8, até o versículo de número 20, em Atos, capítulo de número 14, e o retorno para Antioquia, que se dá ali a partir do versículo 21 até o versículo de número 28. No capítulo de número 15, Paulo ele vai a Jerusalém, sai de Antioquia, vai para Jerusalém, e é onde vai ter o concílio, né? Aonde que é feito para que possa ali resolver pendências entre o evangelho que Paulo pregava e o que Pedro pregava. Ali se encontrava as três colunas da igreja, João, Tiago e Pedro, e eles então têm uma decisão aonde que ele acaba autorizando que eles pregassem o evangelho a todas as pessoas, desde que fosse observado alguns padrões nessa pregação, né? Está no versículo de número 19 ao 21. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles. Muitas pessoas falam assim, por que começou a escrever? O intuito de escrever era doutrinar, era ensinar. Aqui Tiago, ele dá uma orientação concernente a isso. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comidas contaminadas pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então passa a ter uma ideia que o evangelho ele era, além de fronteiras, para poder alcançar a todas as pessoas. Isso vai mostrar que o evangelho ele é acultural. O evangelho ele não está destinado a uma cultura apenas, ele está destinado a diversas culturas, porque é um que une todos os povos, no caso a saber, Cristo Jesus. No capítulo 15, a partir do versículo de número 36, vamos ver o desentendimento de Paulo com Barnabé. Esses versículos, né, vai ser quando o nosso irmão Barnabé e o nosso irmão Paulo vão se direcionar para a Ásia. De Jerusalém eles vão para a Ásia. O texto diz, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João. Esse João é o João Marcos, aquele que depois acompanha Pedro e que Paulo vai chamar no final da sua vida para que possa ajudá-lo a escrever. Ele fala, me chame João Marcos, pois ele é útil
para mim. Inclusive, é aquele que escreve o Evangelho de Marcos, que também é conhecido como o Evangelho de Pedro. E então levar João, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Então Paulo achava que isso não era viável. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou até Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Esse Silas aqui, alguns historiadores bíblicos apontam que possa ser Lucas. Então terminamos o primeiro vídeo, já vamos direcionar para o segundo.